Olá, seja bem-vinda ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus para juntos meditarmos o Evangelho do dia. Eu convido você a iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura cingidos com a verdade, corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o Evangelho de hoje, ele se encontra em Mateus capítulo 18, do 21 ao 35. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje vem nos falar sobre o perdão e também usa a parábola do servo cruel, onde esse rei é Deus Pai Todo-Poderoso, esse servo somos nós, onde quando cometemos nossas faltas diante das nossas dívidas, com Deus, os nossos pecados, nós vamos até o Senhor, nos prostramos diante dele, suplicamos o seu perdão, a sua misericórdia sobre nós.
pedimos que o Senhor nos perdoe, queremos que o Senhor nos acolha, e o Senhor de fato nos perdoa, nos acolhe, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. E assim também o servo, onde na parábola um dos seus companheiros também lhe devia. E da mesma forma esse companheiro lhe pediu que perdoasse a dívida, mas o servo não quis saber. O servo agarrou na garganta, cobrando, não perdoou a dívida dele. E assim somos nós, meus irmãos, também. Onde, quando um irmão, alguém comete algo contra nós, nós não perdoamos, nós não acolhemos, nós não agimos com misericórdia com o nosso próximo. Eu costumo muito falar que quando nós cometemos algum erro, nossos pecados, nós pedimos perdão a Deus e nós queremos que Deus nos perdoe rapidamente, queremos que o Senhor nos acolha rapidamente, buscamos a confissão e queremos esse perdão. Mas quando é alguém que comete algo contra nós não somos rápidos para perdoar, para acolher. Nós demoramos e muitas vezes nem queremos perdoar, fechamos o nosso coração. Esquecemos de que Deus nos acolheu, quantas vezes nos perdoou, nos perdoa. Muitos pecados piores do que o que aquela pessoa fez conosco. E mesmo assim, Deus nos perdoa, nos acolhe. E nós não fazemos o mesmo. Nós não perdoamos, nós fechamos o nosso coração. Aquele irmão que vem até nós. E como o Senhor fala na palavra, onde Pedro pergunta se devo perdoar meu irmão 7 vezes, o Senhor fala, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Quantas vezes o irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? Nós podemos pensar, mas Senhor, é tão difícil perdoar uma vez, quem dirá 70 vezes 7? Quem dirá até o fim da minha vida? Mas é justamente isso, meus irmãos, que nós precisamos pedir a graça a Deus de perdoar quantas vezes necessário for o nosso irmão, que é humano, que é falho como nós. Nós precisamos pedir a graça do Senhor de não nos esquecermos que, Senhor, assim como Tu me perdoas quando eu caio, quando eu peco, Tu me dá a graça da confissão de me reconciliar contigo. Dá-me a graça também de perdoar o meu irmão. Dá-me a graça, Senhor, de liberar o perdão quantas vezes necessário for, de não fechar o coração. Nós caímos muitas vezes, meu irmão, nessa soberba de não querer perdoar, não querer esquecer. Nós dizemos, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu sei que há situações em que nós nos deparamos em que é difícil perdoar, né? É uma falta muito grave que o irmão cometeu. Mas quantas faltas graves, até mesmo maior do que o nosso irmão fez, nós cometemos contra Deus, que é pior ainda, e Ele nos perdoa. Então nós precisamos pedir a Deus essa graça, nos libertar dessa soberba de, se nós, ao lembrarmos do que o irmão fez conosco, pensássemos assim, maior foi o perdão que o Senhor já me concedeu. Maior do que essa dor, do que essa mágoa, do que o que esse irmão fez comigo, foi o perdão que o Senhor me concedeu. Que nós não caímos nessa soberba de pensar, não, o que ele fez é imperdoável, esquecendo do que nós já cometemos. Nós peçamos a graça ao Senhor de perdoar, de amar o nosso irmão, de não agir como esse servo que não perdoou o seu companheiro, que recebeu o perdão, mas não foi capaz de perdoar. E se você, meu irmão, tem alguém que você não consegue perdoar, recorra ao Senhor, peça ao Senhor essa graça. Peça ao Senhor, Senhor, me dar esta graça de perdoar. Você pode dizer o nome da pessoa que você sente que não consegue perdoar, que lhe feriu. Peça, Senhor, dai-me essa graça de perdoar. Assim como eu sou falho, pecador, peco, Senhor, quantas vezes contra Ti, pecados piores. E quero que o Senhor me perdoe, me acolha, tenha misericórdia comigo. Dai-me a graça de assim também agir com meu irmão. Quantas vezes nós, meus irmãos, para nós, queremos a misericórdia, o perdão,
mas para o outro é a sentença, é o castigo. E aquilo que nós desejamos para nós precisamos desejar para o nosso irmão também. Que a Virgem Santíssima interceda por nós, nos dando essa graça de um coração puro, de um coração que ama, cheio de misericórdia com o próximo. Que Nossa Senhora interceda por nós, interceda a seu Filho Jesus para nos dar a graça de perdoar, que você possa perdoar esta pessoa que hoje você tem essa dificuldade. Recorra ao Senhor, à Virgem Santíssima, e vamos nos consagrar a ela, consagrando o nosso coração, todo o nosso dia, nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos, pedindo a sua intercessão para que tenhamos esse coração aberto a pedir perdão e a perdoar. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.